Olá pessoal, hoje vamos ver um pouco sobre o personagem a seguir, narrado nos testamentos bíblicos, lembrando a todos que essa é uma descrição bíblica acerca do personagem em questão. Espero que gostem e também peço que curtam e compartilhem. Então vamos lá. Sara, esposa de Abraão, da análise bíblica. Sara, inicialmente chamada Sarai, é uma figura proeminente no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Ela é conhecida como a esposa de Abraão e mãe de Isaque, desempenhando um papel crucial na narrativa da aliança entre Deus e o povo de Israel. Aqui estão alguns detalhes sobre Sara. Origem e nome. Nome original: Sarai. Nome mudado. Deus muda seu nome para Sara, que significa princesa ou nobre mulher, simbolizando sua importância e o papel que desempenharia na história do povo de Israel. Família. Marido: Abraão, inicialmente chamado Abrão, um patriarca importante na tradição judaica, cristã e islâmica. Filho: Isaque, o filho da promessa, através do qual Deus prometeu que Abraão se tornaria o pai de uma grande nação. Promessa divina. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações e que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Apesar de Sara ser estéril e avançada em idade, Deus garantiu que ela teria um filho. Episódios marcantes. Viagem ao Egito. Durante uma fome, Abraão e Sara foram ao Egito. Abraão, temendo que os egípcios o matassem por causa da beleza de Sara, pediu que ela dissesse que era sua irmã. O faraó a levou para seu palácio, mas Deus interveio, e Sara foi devolvida a Abraão. Agar e Ismael. Desesperada por não ter filhos, Sara ofereceu sua serva Agar a Abraão para que ele pudesse ter um filho com ela. Agar deu à luz Ismael. No entanto, conflitos surgiram entre Sara e Agar, levando à expulsão de Agar e Ismael. Nascimento de Isaque. Quando Sara tinha 90 anos, Deus cumpriu sua promessa, e ela deu à luz Isaque. O nascimento de Isaque foi um evento milagroso, pois Sara já estava além da idade fértil. Riso de Sara. Ao ouvir a promessa de Deus de que teria um filho, Sara riu, incrédula devido à sua idade avançada. Esse episódio é lembrado no nome de Isaque, que significa dele ri. Morte e legado. Idade ao morrer. Sara morreu aos 127 anos, e Abraão a enterrou na caverna de Macela, que ele comprou como um túmulo familiar. Legado. Sara é lembrada como a matriarca do povo de Israel e um exemplo de fé, apesar de suas dúvidas e desafios. Seu papel na história bíblica é fundamental para a compreensão da linhagem de Abraão e do cumprimento das promessas divinas. Significado teológico. Fé e promessa. A história de Sara exemplifica a fé em meio à dúvida e o cumprimento das promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis. Modelo de maternidade. Sara é vista como um modelo de maternidade e fé, particularmente em tradições judaicas, cristãs e islâmicas. Sara é uma figura central na narrativa bíblica, cuja vida e experiências refletem temas de fé, promessa e o poder de Deus para realizar o impossível. Sara, esposa de Abraão, da análise histórica. Descrever Sara, a esposa de Abraão, em termos históricos envolve uma combinação de tradições bíblicas, interpretações teológicas e considerações sobre o contexto histórico da época em que ela teria vivido. Embora não haja registros arqueológicos diretos de Sara como uma figura histórica independente dos textos religiosos, a descrição baseada nas tradições e no contexto histórico pode fornecer uma visão abrangente. Contexto histórico. Época.
Sara teria vivido aproximadamente no início do segundo milênio antes de Cristo, durante o período patriarcal descrito na Bíblia. Localização. Os eventos da vida de Sara ocorreram principalmente na região que hoje corresponde ao Oriente Médio, incluindo áreas da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, Canaã, moderna Israel e Palestina, e o Egito. Cultura e sociedade. Cultura semítica. Sara fazia parte de uma cultura semítica, onde a sociedade era predominantemente tribal e patriarcal. As famílias viviam em clãs e tribos liderados por um patriarca. Normas sociais. As normas e costumes sociais eram fortemente influenciados pela religião, e a linhagem e descendência eram extremamente importantes. A infertilidade era vista como uma desgraça, especialmente para as mulheres, cuja principal função era assegurar a continuidade da família. Biografia tradicional. Origem e família. Nascimento. Sara nasceu em Ur dos Caldeus, uma antiga cidade da Mesopotâmia. Parentesco. Ela era meia-irmã de Abraão, compartilhando o mesmo pai, mas mães diferentes. Casamento com Abraão. Migração. Sara acompanhou Abraão em sua jornada de Ur para Harã e depois para Canaã, conforme a narrativa bíblica de Deus chamando Abraão para ir a uma terra prometida. Fé e aliança. Sara, junto com Abraão, participou da aliança com Deus, que prometeu fazer de Abraão o pai de muitas nações. Desafios e provas. Infertilidade. Durante muitos anos, Sara foi estéril, o que foi uma fonte significativa de sofrimento pessoal e social. Agar e Ismael. Desesperada por não ter filhos, Sara deu sua serva egípcia Agar a Abraão para que ele tivesse um filho, Ismael, que causou tensão familiar. Milagre do nascimento de Isaque. Intervenção divina. Aos 90 anos, Sara milagrosamente deu à luz Isaque, o filho da promessa, cumprindo a palavra de Deus. Morte e sepultamento. Morte. Sara morreu aos 127 anos. Sepultamento. Abraão comprou a caverna de Macela em Hebrom como local de sepultamento, que se tornou um importante sítio religioso e histórico. Análise histórica. História versus tradição. A figura de Sara é principalmente conhecida através das escrituras bíblicas. Não há evidências arqueológicas diretas que corroborem sua existência fora desses textos. Interpretação religiosa. As histórias de Sara são frequentemente interpretadas de maneira alegórica e teológica, simbolizando fé, perseverança e a intervenção divina. Contexto arqueológico. A arqueologia do Oriente Médio revela muito sobre a vida cotidiana, normas sociais e práticas religiosas da época patriarcal, oferecendo um contexto no qual a vida de Sara pode ser situada. Legado religioso. Sara é venerada como uma matriarca nas tradições judaica, cristã e islâmica, simbolizando fé e a realização das promessas de Deus. Cultural. Seu impacto é sentido em várias narrativas culturais e literárias que exploram temas de maternidade, promessa divina e milagres. Sara, enquanto figura histórica, é inseparável das narrativas e tradições religiosas que a cercam. Sua história oferece uma visão valiosa sobre os valores e crenças das culturas antigas do Oriente Médio.